Olá! O nosso assunto vai ser modulação hormonal masculina e testosterona. É um aspecto que vem ganhando uma importância muito grande em relação ao envelhecimento de uma maneira geral. O envelhecimento do homem, a melhora da qualidade de vida do homem. Antes vamos definir mais ou menos o que vem a ser medicina anti-envelhecimento, medicina preventiva e integrativa, não é? Na verdade, esse termo, medicina anti-envelhecimento, surgiu nos Estados Unidos e até hoje lá ele é utilizado. Nós no Brasil não utilizamos mais esse termo porque dá uma conotação que nós barramos o envelhecimento, mas isso não é verdade. A gente retarda o envelhecimento de uma maneira a evitar o desencadeamento das doenças inerentes ao envelhecimento. O objetivo nosso é acrescentar vida aos anos que você vai viver mais, mas com uma qualidade de vida melhor. Então, esse é o objetivo da medicina integrativa, que antes era chamada medicina anti-envelhecimento. Bem, o envelhecimento, o que é o envelhecimento? Envelhecimento é aquele processo de degeneração das células que ocorre de uma maneira progressiva e vai ocorrendo uma perda da capacidade do organismo de se adaptar àquelas mudanças que vão ocorrendo no meio ambiente, né? E o envelhecimento vai culminar o quê? Com a morte, né? Então o nosso objetivo é dar uma freada o máximo possível nesse processo de degeneração. E muitas vezes conseguimos até recuperar certas condições. Quais são os fundamentos e os objetivos, né? Então, fundamento principal: manter as funções cerebrais, melhorar a memória, raciocínio, né, a intuição, né, capacidade de resolver problemas, tá? Procurar reparar o DNA, porque com o envelhecimento o DNA vai sendo lesado, não é? Isso aumenta a chance de desenvolver, por exemplo, câncer, não é? Reparar o metabolismo, fazer com que o metabolismo, que é aquelas reações, que é o conjunto de todas as reações que ocorrem no seu organismo, deixem de ser um metabolismo no sentido de degenerar esse organismo e voltar a ser um metabolismo no sentido de regenerar, de recuperar as funções celulares, né? Procurar um equilíbrio nutricional, fazer uma análise, né, da sua produção de radicais livres e como isso aí pode ser combatido através da suplementação. Reabilitar a sua força muscular, a sua força óssea, diminuir a tendência à osteopenia, à osteoporose, não é? Procurar controlar o estresse, tá bem? Fazer uma desintoxicação geral, não é? E provocar o quê? A causa primordial de tudo isso, que é levar a um balanceamento hormonal, quer dizer, reequilibrar a secreção dos seus hormônios, de uma maneira, talvez uma reposição, ou de uma outra maneira, através de nutrição e exercícios, melhorar o aproveitamento desses hormônios pelo organismo. Aonde entram os hormônios nisso tudo? E a testosterona? Bem, por que hormônios? Hormônios são substâncias que atuam controlando diretamente todo o seu metabolismo cerebral, de todos os órgãos, músculos, ossos, tudo é controlado por hormônio. Metabolismo nada mais é do que o nome que damos ao conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no seu organismo. Esse metabolismo pode ser no sentido de construção, que nós chamamos de anabolismo, ou pode ser no sentido de destruição, de degeneração, que chamamos de catabolismo. Até a idade de 20, 25, 30 anos, predomina no organismo humano as reações de anabolismo, de construção. A partir dos 25, 30 anos,
começa a haver um predomínio das reações de degeneração. Então, nosso objetivo para modular, fazer a modulação hormonal é justamente aumentar as reações de anabolismo e diminuir as reações de catabolismo. Então, no final das contas, nós envelhecemos porque os nossos hormônios caem. De uma maneira geral, então, em relação à modulação hormonal, o que deve se modular? Bem, principalmente, procurar diagnosticar todas as pausas, né, do homem, humanas, e não somente a andropausa. Então, a andropausa, vamos modular testosterona, não é? Tem também a adrenopausa, que vamos modular o aumento dos hormônios que levam a uma má resposta do organismo ao estresse, que esses hormônios são produzidos nas glândulas suprarrenais, então é chamado, ou glândulas adrenais, por isso é chamado adrenopausa. Tem também a tireopausa, que é uma diminuição dos hormônios tiroidianos. A melatopausa, que é uma diminuição da melatonina, que controla o sono. A eletropausa, que é a diminuição de um hormônio que controla toda a função cerebral, que é a pregnenolona. A somatopausa, que é uma diminuição da produção de hormônio do crescimento. Peraí, mas eu não vou crescer mais. Sim, não vai, mas o hormônio do crescimento tem uma função importantíssima no adulto sobre os processos de reparação e regeneração celular. E há uma muito importante que é a D-pausa, quer dizer, a diminuição da produção da vitamina D, que hoje é uma doença disseminada na população em geral. No final das contas, qual que é o objetivo? O objetivo nosso é essencialmente preventivo, no sentido de manter uma idade biológica, quer dizer, uma avaliação clínica e de exames compatível com aquela que você teria se tivesse em torno de 30 a 35 anos, não é? Através do uso do balanceamento hormonal e de exercícios e dieta adequados. Então esse é o objetivo da medicina anti-envelhecimento e a razão pela qual é importante modular esses hormônios. Então é um procedimento, desde que bem indicado e bem feito, totalmente seguro. Qual o tipo de médico que se deve procurar para fazer? Existe hoje, a medicina integrativa, infelizmente, ainda não é considerada como uma especialidade médica. Mas existem vários médicos que se dedicam a essa medicina fisiológica, não é? É uma medicina totalmente voltada à prevenção das doenças do envelhecimento. Então procure um médico que faça medicina integrativa e regenerativa. Como é feito essa modulação hormonal? Existem várias maneiras. Pode ser feito via oral, tomando o hormônio. Eu não aconselho, porque à medida que você toma o hormônio, 90% dele, ao passar pelo fígado, é inativado. Tá bem? Então, é melhor fazer aplicação em forma de gel cutâneo, né, de absorção cutânea pela pele, ou então injetável, um injetável via subcutânea, de liberação lenta, ou então hoje já existe injeção de pellets, como se fosse um chip hormonal, não é bem um chip, é uma substância que contém hormônio que injeta debaixo da pele, na gordura, e vai fazendo progressivamente a liberação desse hormônio ao longo aí de meses. Então vamos falar agora sobre libido, os aliados da libido. Quando se fala em testosterona, fala-se muito em libido, não é mesmo? Disfunção erétil, não é? Que é uma coisa cada vez mais comum. Por que que é cada vez mais comum? Porque o homem está vivendo mais tempo. E nós sabemos que existem certos alimentos que facilitam a ação da testosterona ou mesmo aumentam a produção da testosterona, né? Um deles, muito conhecido, é a romã, que é rica em antirradicais livres, não é?
e tem um alto nível de antioxidantes, vitaminas A, C, E, vitaminas que facilitam, aumentam a formação de testosterona, facilitam com que o organismo produza mais testosterona, né? O azeite de oliva extra virgem, que é rico em ácidos graxos de ômega 3 e ômega 9, né? Alimentos ricos em zinco, porque o zinco é primordial para o organismo fabricar testosterona. Dentre eles nós destacamos as ostras, a sardinha, as anchovas, castanha de caju, né? Sementes de abóbora, tem alto nível de zinco, cruas, tá bem? O coco, por que o coco? Porque o organismo precisa de gordura saturada, saudável, para produzir colesterol, né? Então, o óleo de coco extra virgem nos proporciona essa gordura saturada saudável. Então, a partir daí, o organismo vai pegar essa gordura saudável e produzir colesterol. Por que colesterol? Porque o colesterol é o pai de todos os hormônios esteroides do organismo. Então, com colesterol baixo, não se fabrica hormônio. Vegetais, principalmente aqueles vegetais chamados crucíferos, que são couve, repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, né? Brócolis. Esses alimentos são ricos em uma substância que eu falei lá atrás, que vai bloquear a ação da aromatase, que transforma a testosterona em estrógeno, que é o indol 3-carbinol. Então, mantendo uma ingestão adequada desses alimentos, nós vamos ter o aporte adequado de indol 3-carbinol, associado à perda de gordura, né? E manutenção de uma musculatura boa. Isso tudo vai fazer com que essa enzima aromatase seja inibida, aumentando a disponibilidade da testosterona. Melancia. A melancia, principalmente a casca da melancia, é rica em duas substâncias importantes. Primeiro, a citrulina, que é um potente vasodilatador, que aumenta a produção de óxido nítrico e facilita o mecanismo de ereção do pênis. Segundo lugar, ele é muito rico, a melancia é muito rica em licopeno, que é um antioxidante que promove a saúde da próstata. Ele inibe o desencadeamento do câncer de próstata. O whey proteína é uma proteína derivada do soro do leite, é uma proteína hidrolisada do soro do leite. Ele diminui a produção do cortisol, que é um hormônio que vai bloquear a ação da testosterona. Então, é muito importante, ele restringe a produção desse cortisol em excesso, tá? Então, ele facilita a ação da testosterona. O alho contém a alicina, que também é uma substância que diminui a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, e que também melhora a atuação, a secreção e a produção e a atuação da testosterona. Bom, tem a beterraba, que ela não age diretamente aumentando a produção de testosterona, mas ela leva o organismo a aumentar a produção de óxido nítrico, que, como a citrulina, também tem um efeito muito importante no sentido de dilatar os vasos sanguíneos e melhorar a ereção peniana. Vamos falar então alguns suplementos e fitoterápicos, não é? Que vão melhorar a libido e melhorar a disfunção sexual. Primeiro, uma suplementação geral, que deve conter o quê? Vitamina E, vitamina D principalmente. Vitamina D e zinco são primordiais na produção adequada de testosterona, né? Vitamina A, vitamina C, beta-caroteno, que pode substituir a vitamina A, não é? O beta-caroteno é um precursor da vitamina A. E vitaminas do complexo B de uma maneira geral. E existem alguns suplementos que já têm uma evidência clínica bem estabelecida para serem considerados não somente como preventivos na questão da disfunção sexual, né, mas também como terapêuticos.
Um deles muito importante é o resveratrol, que é um antioxidante que tem um efeito reparador e regenerador muito bom, que é aquele encontrado na casca da uva, não é? E geralmente pode ser associado ao ginkgo biloba, que além do seu efeito como antioxidante, também tem um efeito vasodilatador muito importante. O ginseng coreano também, ele é rico em antirradicais livres e também promove uma vasodilatação. O Tribulus terrestris, que é um fitoterápico, ele melhora a função sexual, aumenta a libido. Por quê? Porque ele aumenta a dihidroepiandrosterona, que é um hormônio androgênio que atua aumentando a libido masculina. A dihidroepiandrosterona é um precursor da testosterona. Então ele também aumenta indiretamente a produção da testosterona. E também ele é muito usado para controlar o estresse. Também tem um efeito de modulação do estresse. O Pinus pinaster, ele é um vasodilatador rico num antioxidante chamado picnogenol. Ele aumenta a produção do ácido nítrico, né? Então tem um efeito vasodilatador intenso, melhorando a ereção. A L-arginina também é um aminoácido que também tem um hormônio importante, que também tem uma ação importante sobre a vasodilatação, aumentando também a produção de óxido nítrico. A citrulina, que nós já falamos, né? Não somente ele pode ser tomado isolado, né? Como forma de cápsula, né? Que é aquele aminoácido encontrado na melancia, que também tem um efeito vasodilatador muito bom, muito intenso. A marapuama, que aumenta a irrigação sanguínea na pelve, é extraído num cipó da Amazônia, que é considerado um verdadeiro Viagra natural. Ele também tem um efeito vasodilatador muito intenso, né? E a maca peruana, que ele, além de aumentar a libido, ele ainda tem um efeito em relação a diminuir a taxa de glicose, quer dizer, tem um efeito hipoglicemiante, não é? E ajuda no tratamento do emagrecimento e na prevenção do desencadeamento da síndrome metabólica e do diabetes. Olá, Homem de Ferro! A gente tem falado muito no tratamento da disfunção erétil em uso de suplementos, uso de hormônios, uso de vitaminas, uso de fitoterápicos, mas hoje eu vou mostrar para vocês 2 pequenos exercícios super simples de fazer que melhoram muito a questão da impotência e da ejaculação precoce. Então vamos lá. Existe um músculo no períneo, tanto no homem quanto na mulher, que se chama pubococcígeo. Como é que você sabe que esse músculo existe? Você já sabe, você já sentiu esse músculo. Quem, quando está urinando, não precisou prender a urina. Você quando prende a urina, você contrai esse músculo. Esse músculo é o pubococcígeo. E o primeiro exercício é a contração do músculo pubococcígeo. Você pode fazer isso se estiver sentado em casa, vendo televisão, pode fazer se estiver no carro, parado no trânsito, não é mesmo? Pode fazer durante o seu trabalho, não é mesmo? Então, é importante você fazer. Como é que é feito? Contrai, mantém o máximo possível, relaxa. Contrai, mantém o máximo possível, relaxa. Faz 5, 6, 10 vezes. Cansa, viu? Porque ninguém faz esse exercício. Então, você vai ter que malhar o pubococcígeo. Você vai ver como é que suas ereções vão se tornar melhores e vai até retardar a sua ejaculação. O segundo exercício já é um pouquinho mais complexo. Mas você também pode fazer várias vezes ao dia. Ou à noite, por exemplo, quando você for deitar,
ou até quando você estiver com a sua parceira. Em que consiste? Você vai segurar na ponta ou na cabeça do seu pênis, apertar, não precisa apertar a ponto de doer, um aperto firme. Ao mesmo tempo que você aperta, você estica um pouquinho o pênis e contrai o músculo pubococcígeo. Geralmente, isso leva à liberação de hormônios, de substâncias responsáveis pela ereção. Tá bem? Então, são exercícios muito interessantes, muito fáceis de fazer. Crie esse hábito e você, com certeza, terá uma vida sexual mais prazerosa. Até a próxima!